Olá, seja muito bem-vindo ao canal OpenGIS. Meu nome é Ulisses, eu sou produtor de conteúdo aqui do canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve aí, né? Clica no botão de inscrição aí embaixo. Se você gostar do vídeo, dá um like no vídeo. E se você ficar com alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia também de vídeo, você fique à vontade para colocar seu comentário abaixo do vídeo. Então, nesse vídeo, a gente vai abordar a análise morfométrica utilizando SIG, né? Hoje a gente vai abordar especificamente os índices de dissecação do relevo, né? Os índices de dissecação, eles são, dentro da análise morfométrica, né, um índice que considera duas variáveis: o grau de entalhamento do vale, né, dentro de um determinado polígono, numa determinada área que você vai trabalhar, e a dimensão interfluvial média, né? Os índices de dissecação, eles possuem diversas aplicações, como, por exemplo, segmentação do relevo, né, para você distinguir diversas unidades de relevo, analisar a relação morfogênese e pedogênese, né, seria a possibilidade, a vulnerabilidade ambiental do terreno na perspectiva da erosão. Então, existe uma série de aplicações que a gente pode dar utilizando os índices de dissecação do relevo. Para esse vídeo, para calcular o índice de dissecação do relevo, eu vou trabalhar com dois trabalhos. Um foi produzido na Universidade Federal da Bahia, é um trabalho de conclusão de curso desse autor aqui, do Lima, produzido em 2018. Então, todos os procedimentos metodológicos que o autor adotou para a construção do índice de dissecação dele, eu vou importar, trazer aqui, tentar materializar no QGIS. E esse outro artigo aqui, que é uma proposta para automatização do índice de dissecação do relevo, eu vou utilizar a proposta que o autor fez, o Guimarães e outros autores, né, dentro do artigo, fizeram alternativa ao que o Ross fez para reclassificar o dado de índice de dissecação do relevo, né? Se você não estiver entendendo muito bem o que eu estou falando, no decorrer do vídeo você vai conseguir compreender de forma bem clara. Então, dentro do que eu falei, do que compõe o índice de dissecação do relevo, a gente tem duas variáveis. O entalhamento dos vales, né, que para esse trabalho aqui a gente vai utilizar a amplitude relativa do relevo, que de acordo com o Dicionário Geológico Geomorfológico do professor Guerra, de 93, que você consegue esse material na internet, ele define essa amplitude relativa do relevo como a diferença entre os pontos mais altos e mais baixos, considerado em um nível relativo por área amostral, né? E aí ele vai ter relação direta com esse aprofundamento da drenagem. Daí a gente percebe que ele ocorre de cima para baixo. Então a gente vai denominar aqui de dissecação vertical. Já a dimensão interfluvial média, ela é a medição do tamanho dos interflúvios, né, numa determinada também porção da superfície. Dentro também do Dicionário Geológico e Geomorfológico, a gente consegue encontrar uma definição para interflúvio, que ele define como pequenas ondulações que separam os vales. Então, é uma variável que a gente vai analisar ela como uma variável horizontal. Então, essa variável a gente vai chamar de dissecação horizontal. Então, o índice de dissecação do relevo, ele é a soma da dissecação vertical com a dissecação horizontal. Nesse vídeo, a gente vai trazer duas abordagens. A abordagem trazida pelo Ross e a abordagem trazida pelo Crepani, que na verdade usa, de maneira um pouco modificada, a metodologia proposta pelo Ross. Nesse quadro aqui a gente consegue ver como é que ele classifica o terreno utilizando as duas variáveis, o grau de entalhamento dos vales e a dimensão interfluvial média. Esse quadro aqui você consegue encontrar no artigo que está lá na Revista Brasileira de Geomorfologia, e também um quadro similar a esse você consegue encontrar no trabalho do Lima de 2018. Então, no artigo da revista, o autor ele propõe
uma proposta alternativa de reclassificação. Essa aqui, para a minha área de trabalho, ela foi a que fez mais sentido. Então a gente vai conseguir visualizar nos resultados que a proposta feita pelo Guimarães faz mais sentido, mas você pode fazer o teste também na sua área e ver se a proposta do Ross vai ser suficiente para a sua área de trabalho. Aí você fica à vontade, né? O objetivo do vídeo é mais para que a gente consiga se apropriar das ferramentas para gerar o produto, independente da forma como ele vai ser mostrado. Uma outra abordagem é dada pelo Crepani, né, no material que ele produziu em 2001, que sistematiza o trabalho de elaboração, né, de mapas de fragilidade potencial natural, que aí a gente pode ver em outro vídeo, o material completo. Mas o Crepani utiliza o grau de dissecação, que é a distância vertical, mais a amplitude interfluvial, que é a dissecação horizontal, e ele insere a declividade, né, nesse fator aqui. E aí a média desses três fatores, da dissecação vertical, dissecação horizontal e declividade, ele tem o fator geomorfologia. E aí a gente tem aqui as tabelas de reclassificação da intensidade de dissecação do relevo, da amplitude altimétrica e da declividade. Eu preparei aqui, dentro dessas tabelas de reclassificação, tanto do Ross como do Crepani, eu preparei esse TXT aqui, que eu vou deixar disponível para download na descrição do vídeo. A gente vai utilizar na nossa tabela de atributos do shape gerado, né, do arquivo vetorial gerado, a gente vai criar algumas regrinhas de reclassificação. Então, como você viu na proposta do Ross, lá no slide, a gente vai fazer a reclassificação tanto na perspectiva da dissecação horizontal como na dissecação vertical. Então você baixa esse arquivo que a gente vai precisar dele. Da mesma maneira a gente vai fazer com o Crepani, né? O Crepani pega a regra do Ross e dá uma alterada, né, para trabalhar a questão da vulnerabilidade natural à perda de solo. Então vamos para o QGIS para a gente produzir aqui efetivamente, né, o resultado que a gente se propõe. Então, aberto o QGIS aqui, eu tenho dois arquivos, né? Um arquivo mostra o território de um município, do município de Sobral, aqui no Ceará. Então eu vou utilizar como base o município de Sobral. Ele tem um território bem interessante, porque a gente consegue ver, né, aqui no modelo digital de elevação, bem claras, né, as áreas mais baixas, né? Eu tenho planícies aqui embaixo. Aqui é um rio que a gente tem aqui, um grande rio que a gente tem aqui na região, o Rio Acaraú, e áreas de serras, né, e pequenas cristas residuais em selbergs, distribuídos aqui ao longo da superfície sertaneja, né, dessa grande planície aqui que é o sertão, como a gente chama aqui. Aplicando a metodologia proposta pelo Lima 2018, a primeira ferramenta que a gente vai chamar é a R.Fio. Essa ferramenta aqui, ela vai, nesse primeiro momento, trazer para a gente um MDE sem depressão. Então a gente vai preencher os pixels que estão defeituosos, né? Então a gente vai corrigir o MDE. Eu vou criar um arquivo temporário. Eu desmarco aqui a direção de fluxo e as áreas com problema e deixo só o algoritmo gerar o MDE sem depressão. Então vou executar aqui. Então, gerado aqui o nosso MDE sem depressão, né, o MDE corrigido, o segundo passo agora é a gente fazer a inversão desse modelo digital de elevação, né? A gente vai trazer as bases para o topo.
Então a gente vem em raster, calculadora raster. Se você quiser mais detalhes sobre por que fazer isso, você procura o trabalho e dá uma lida lá que o autor justifica por que fazer a inversão. Então, MDS em depressão, a gente vai multiplicar por -1 para inverter os valores. Então eu vou colocar MDE inv e dou OK. Então tá aqui, né, as áreas que estavam mais baixas, elas passam a ser as mais altas e vice-versa. Sobre o meu modelo digital de elevação invertido, eu vou novamente aqui aplicar a função r.fio.d no meu modelo digital invertido. Se ele tiver aqui sem a projeção, a gente aplica uma projeção nele, ele vai reconhecer. E agora eu vou gerar minha direção de fluxo. Então eu desmarco aqui o MDS em depressão e as áreas com problema, deixo só a direção de fluxo e executo. Gerado aqui o meu arquivo de direção de fluxo, ele tem algumas áreas, como você pode perceber aqui, ó, que estão sem dados. Então eu vou preencher, vou usar a função preencher sem dados em cima do meu raster de direção de fluxo. Então você pode procurar aqui do lado, ó, preencher. Ficar sem a projeção, você muda a projeção, você pode configurar aqui no menu configurações para que ele reconheça a projeção. Então eu escolhi aqui o meu dado de direção de fluxo, deixo os demais dados padrão e executo. Então eu vou ter aqui um novo arquivo preenchido, ou seja, o arquivo não vai ter áreas sem dados. Agora com o meu arquivo preenchido, eu vou utilizar a função r.watershed e eu escolho aqui o meu raster preenchido, que é o meu dado corrigido. Esses campos aqui eu deixo em branco. Aqui no tamanho mínimo do exterior da bacia hidrográfica, eu vou colocar um valor de 300. Você pode colocar o valor que você achar mais interessante para a sua área, certo? Você pode ir por teste. O meu objetivo aqui é definir as bacias hidrográficas. Então eu desmarco todos, exceto a opção meias bacias. Então com tudo desmarcado, só o de meias bacias marcados, eu executo. Bom, gerado aqui o meu raster com as bacias hidrográficas, com as meias bacias, né? Eu agora vou vetorizar esse dado. Então eu venho em raster, conversão de raster para vetor. Com os dados de meias bacias, eu converto para vetor. Vou deixar também o arquivo temporário. Você pode salvar o seu arquivo numa pasta. Bom, finalizada aqui a conversão de raster para vetor, eu vou ter esse arquivo aqui com diversos polígonos. Vou abrir aqui a tabela de atributos do meu dado. Então, ó, ele só tem dados do número digital, né? Lá do meu raster de direção de fluxo.
Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai atribuir a esses dados de vetores as informações de altimetria do meu MDE já corrigido. Então, eu venho em estatísticas zonais. Então, eu vou utilizar o meu MDE sem depressão. A minha camada contendo as zonas é o meu vetorizado, que são as minhas meias bacias. Eu vou deixar o prefixo da coluna de saída aqui como padrão. E o meu dado que eu vou extrair aqui é o intervalo. Esse dado aqui é a minha informação de dissecação vertical. Então eu dou OK e executo. Pronto, finalizado aqui o processamento das estatísticas zonais, onde eu atribuí aqui ao meu arquivo vetorizado os dados de amplitude altimétrica. Não se preocupe com esses valores de nulos, né? Esses nulos eles estão nas extremidades. Se você tiver observado, eu utilizei um modelo digital de elevação com uma área muito maior do que a área efetivamente que eu tenho interesse. Por quê? Exatamente para evitar esses efeitos de borda. Então, se você vai trabalhar o cálculo de um índice de dissecação, por exemplo, ou qualquer outra informação que corra o risco de nas bordas você ter problema, é interessante que você utilize um arquivo maior do que a sua área de trabalho, né, por segurança. Então, aqui no meu arquivo vetorizado, eu tenho as informações de amplitude altimétrica. Aqui vai ser o que eu vou chamar, de acordo com o trabalho, de dissecação vertical. Agora a gente vai fazer os procedimentos para cálculo da dissecação horizontal. São procedimentos bastante simples também. Eu venho aqui na minha tabela de atributos do meu dado vetorizado e vou calcular entre modo de edição, abro a calculadora de campo e vou criar um campo chamado área. Eu vou calcular a área das minhas meias bacias que eu calculei anteriormente. Eu vou precisar calcular esses dados em metros quadrados. Então eu vou escolher a opção aqui número inteiro 64 bits e vou escolher a opção 20 para que ele tenha 20 casas decimais. E vou escolher a opção área. E aí ele vai calcular a área de cada bacia. Calculada a minha área aqui, agora eu vou novamente na calculadora de campo, crio novamente um novo campo, mais chamado perímetro, novamente configuro para 20 casas decimais e escrevo a função perímetro. Se você não estiver muito familiarizado, você pode digitar aqui perim e aí ele já lhe dá a opção. Dá OK e ele vai calcular o perímetro. Finalizado aqui o cálculo do perímetro, agora eu vou trabalhar com dois cálculos, né, duas fórmulas que constam lá no livro Geomorfologia, né, do professor Cristofoletti. Então, as variáveis são comprimento da bacia e largura média da bacia. Essas duas variáveis vão me dar condições de calcular a dissecação horizontal. A largura média da bacia no trabalho é o que a gente vai chamar de dissecação horizontal. Então, para calcular o comprimento da bacia, eu venho na calculadora de campo, crio um campo, eu vou chamar de compbac. Você fica à vontade para chamar também do jeito que você achar interessante. Eu vou manter número inteiro aqui e vou deixar 10 casas decimais. Para cálculo do comprimento da bacia, eu vou aqui em campos e valores e escolho perímetro dividido por 2.
Se você quiser informações sobre essas fórmulas, você pode procurar no livro Geomorfologia do professor Antônio Cristofoletti. E dá OK. Calculado o comprimento da bacia, agora a gente vai novamente na calculadora de campo e vai calcular a largura média, tá? Eu vou chamar aqui de larg médio, vou manter também número inteiro com 10 casas decimais e vou escolher aqui a opção em campos e valores de área dividido pelo comprimento da bacia e dou OK. Calculada aqui a largura média da bacia, eu tenho os meus dois dados necessários para calcular o meu índice de dissecação, que é o que ele chama de range aqui na coluna e a largura média. Então, só para efeito de organização, porque aqui no nosso arquivo TXT eu criei as opções DV e DH, eu vou criar uma nova coluna que eu vou chamar de DV, que vai ser igual ao campo range. E eu dou OK. Criado a coluna DV, agora eu vou criar a coluna DH. Mantenho também aqui as características, as configurações da minha coluna, e esse campo aqui é igual à largura média. E dou OK. Criado aqui o meu DH, eu já tenho a minha dissecação vertical e a minha dissecação horizontal. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a classificação do índice de dissecação conforme o professor Ross. Conforme a gente viu lá na apresentação, né, do PowerPoint, no início da nossa apresentação, e também no arquivo que eu disponibilizei para vocês aqui na descrição do vídeo, a primeira reclassificação que eu vou fazer é utilizando a metodologia do Ross. Por que é que eu vou ter que fazer isso? Porque ele cria faixas para definir um valor, né? Ele transforma uma variável contínua em uma variável categórica. É isso que a gente vai fazer. Então, para eu fazer a reclassificação da minha dissecação horizontal segundo o método do Ross, eu vou utilizar essa regrinha aqui, ó. Quando a dissecação horizontal for menor que 250 metros, então eu atribuo o valor 5. Da mesma maneira, eu sigo os intervalos que se seguem. Então eu vou copiar, venho na minha calculadora de campo e escrevo aqui, ó, DH_Ross. Mantenho o número inteiro e colo a regra que a gente fez anteriormente. Todas essas regras estão escritas nos materiais que a gente está trabalhando. E também você pode encontrar no material original do autor que propõe o método. Dou OK. Está reclassificada aqui a minha coluna horizontal. Vamos fazer a mesma coisa com a dissecação vertical. Copio, vou na calculadora de campo, crio DV Ross e dou OK. Então, dissecação vertical menor que 20, eu vou atribuir o valor 10. Dissecação vertical maior que 20, menor que 40, eu atribuo o valor 20. E dou OK. Bom, criada aqui a minha coluna da dissecação vertical segundo Ross e da dissecação horizontal segundo Ross, conforme a gente viu na apresentação no início do vídeo, o índice de dissecação do relevo ele é a soma da dissecação vertical com a dissecação horizontal. Então eu venho aqui na calculadora de campo e escrevo IDR, conforme o Ross, deixo padrão também aqui, número inteiro e 10, venho nos meus campos e valores e somo o DH Ross mais o DV Ross e dou OK. Criada a minha coluna do índice de dissecação do relevo segundo Ross, eu salvo aqui minha tabela de atributo e volto aqui na interface do QGIS. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou
rasterizar o meu vetor utilizando como base o meu IDR segundo ROS. As minhas unidades do tamanho de saída. Eu vou escolher unidade georreferenciados, resolução horizontal e vertical eu vou escolher 30. A extensão de saída eu vou escolher o meu arquivo vetorizado, ou seja, ele vai ter a extensão desse arquivo rosa que você está vendo aqui. E dou OK. Eu vou criar como um arquivo temporário, mas você pode salvar também no seu disco. Criado aqui o meu índice de dissecação, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou reclassificar o meu dado conforme as metodologias propostas. Então eu dou um duplo clique, venho aqui na simbologia e renderizo por valores únicos e classifico. Você vê que ele vai gerar diversos valores que a gente calculou. 14, 15, 24, 25. Voltando aqui na nossa apresentação, a gente tem duas propostas. A proposta feita pelo Rosa originalmente e a proposta feita pelo Guimarães em 2017, que é uma proposta alternativa ao ROS. Eu prefiro utilizar essa proposta aqui. Então, para esse vídeo, a gente vai seguir o procedimento utilizando essa proposta, mas você pode usar essa daqui também. Você fica à vontade, porque o procedimento é o mesmo. Então, para os valores que variarem não, né? Os valores que forem 11, 12, 13, 21 e 22, a gente vai atribuir esse verde mais escuro. Lembrando que, segundo essa legenda aqui, o índice de dissecação varia de dissecação muito fraca até dissecação muito forte. Então, dissecação muito fraca, a parte mediana e a dissecação muito forte. Então, vamos lá. Na nossa área, nós não temos índice de dissecação muito fraco. Então, a gente vai agora mapear os fracos. São os valores 14, 15, 23, 24, 25, 35. 14, então a gente já encontra aqui, eu vou atribuir um verde claro. 14, 15, 23, 24, 25, 35. 23 não tem, então 24, 25, 35. Agora vamos atrás dos valores que são moderados. 32, 33 e 34. Então a gente tem aqui o valor 34. Eu vou atribuir essa cor aqui mais clara. Agora vamos atrás da classe forte. 31, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53. Então a gente tem aqui 44 com uma classe forte. E por fim, os últimos três, 54, 55 e 45, 54, 55 e 45, eu vou atribuir cores vermelhas. Então, dando OK aqui, a gente já vê as segmentações, né, do relevo conforme a fragilidade, né, conforme a dissecação. Então, aqui no meu MDE, eu vou fazer uma renderização, sombreamento usando o exagero vertical 10 vezes. E vou reduzir aqui a minha transparência para 60%. E dou OK. Então, a gente consegue ver aqui no desenho do terreno que ele dividiu, né, de maneira bem interessante as diferentes unidades de relevo. Aqui é a área com sombreamento e aqui são as unidades de relevo conforme a dissecação.
Agora vamos trabalhar, eu vou renomear aqui a IDR ROS. Agora vamos trabalhar aqui, voltando na tabela de atributos, vamos trabalhar com a proposta do Crepani. Utilizo aqui as minhas regras que eu disponibilizei para vocês, copio aqui essa primeira regra que é da dissecação vertical, entro no modo de edição, vou na calculadora de campo, crio o meu DV Crepani, mudo aqui para número decimal real, porque o Crepani já vai trabalhar com números decimais. Deixo aqui precisão 1. Mantenho aqui o comprimento 10 e colo a regra que anteriormente a gente já tinha criado e dou OK. Da mesma maneira eu volto no meu arquivo, copio as minhas regras para o DH, colo, dou um nome aqui à minha coluna, modifico para número decimal real, precisão 1 e dou OK. Criada aqui a minha coluna também de dissecação horizontal segundo Crepani e dissecação vertical segundo Crepani, eu salvo as minhas alterações e volto aqui para a tela do QGIS. Posso também fazer a rasterização do meu dado, converter de vetor para raster, vetorizado, vou utilizar o DV Crepani, lembrando que eu não vou conseguir fazer o meu índice de dissecação segundo Crepani aqui, porque ele vai inserir o dado de declividade para gerar o fator geomorfologia. Mas o procedimento, como vocês viram, é o mesmo que o ROS propôs, só que com os valores modificados. Minha unidade de tamanho de saída, utilizo a unidade georreferenciada, 30 metros. Extensão de saída, eu vou escolher o vetorizado, dou OK. Também vou criar um arquivo temporário. Então aqui é o meu DV Crepani. E aí basta eu vir aqui e escolher uma outra coluna que é o DH Crepani, deixo todos os dados padrão e executo. E aqui é o meu DH Crepani. Então não tem muita dificuldade, né, para a gente gerar esses dados. Então se eu utilizar esse dado aqui, ó, que ele também separa as unidades de relevo, eu vou criar aqui, vou mudar a simbologia, vou inverter esses dados aqui, ver se ele vai dar certo. E vou criar 21 unidades de paisagem, né? Se você ler também o método lá do Crepani, ele divide a paisagem em 21 unidades, que vai variar de 1 até 3. Então, ó, se você olhar aqui, a proposta dele é muito parecida com a do ROS. Desmarcar aqui. Elas são muito parecidas. Agora eu posso proceder a um corte aqui dos meus arquivos. Eu vou utilizar para cortar só o índice de dissecação proposto pelo ROS. Então eu venho em recortar, recortar o raster pela camada máscara, escolho aqui o IDR ROS, minha camada máscara é Sobral. Como eles mantêm o mesmo sistema de projeção, não vou mexer aqui. Vou escolher a opção Float 32. Também vou criar um arquivo temporário, mas você pode criar um arquivo no seu disco. Dou OK. Então, o meu arquivo
recortado, ele precisa que seja atribuído um estilo também. Então eu vou colar o estilo do meu arquivo original, sem recorte. E eu tenho aqui, né, o mapa do município contendo as diferentes unidades ambientais. E aí, de posse dessas informações, eu sempre tenho que ir a campo para conferir se o meu método ele possui uma acurácia aceitável para aquilo que eu quero fazer. E aí vou analisar as outras variáveis para avaliar, por exemplo, a fragilidade do meio ambiente. Então eu vou analisar o solo, eu vou analisar a vegetação, eu vou analisar o clima, eu vou analisar a geologia, eu vou analisar o uso e a ocupação do solo, e a partir daí eu posso gerar diversas informações como vulnerabilidade ambiental, fragilidade potencial natural, fragilidade emergente, né? Ou quaisquer informações que vocês acharem interessantes. Então eu finalizo o vídeo aqui, eu espero ter contribuído, né, para incrementar aí o seu conhecimento. Espero que esse material seja útil para você. Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, dá o like no vídeo. Se ficou com alguma dúvida, alguma consideração, alguma sugestão, coloca aí nos comentários. E muito obrigado por ter acompanhado o vídeo aqui até o final. Até a próxima!